Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação e proteção da privacidade. Nós falamos aqui nesse programa sobre esses assuntos, também sobre tecnologia, mas sempre voltado para a questão da proteção de dados e a proteção da privacidade do cidadão. São conceitos que nós trazemos para você como cidadão, que é usuário disso e é impactado, e também você como cidadão, mas às vezes também é empresário e sua organização trata de dados e precisa proteger e precisa tratar adequadamente de acordo com a legislação e de acordo com as melhores práticas. Hoje nós vamos falar sobre a questão do controle de acesso lógico. Recentemente, um grande organismo do governo que trata dados de milhões de pessoas, tanto de brasileiros vivos como já de brasileiros falecidos, já que ela trata de benefícios também, eles tiveram problemas com acessos indevidos a essas informações, que até poderiam gerar, na mão de criminosos, essas informações poderiam gerar tentativas de golpes e etc. Ele disse uma frase, abre aspas, eu achava honestamente que isto estava numa governança melhor, fecha aspas. Então o presidente dessa organização, desse organismo do governo, não sabia que o controle de acesso à informação daquele órgão não estava adequado. Mas o que é necessário para um controle de acesso lógico à informação estar adequado? Nós vamos citar alguns aspectos importantes e obrigatórios, que são citados em normas como o padrão ISO, que é um padrão internacional, que nós já temos nas nossas normas da ABNT, traduzidas em português, mas também tem outros padrões como o NIST, que é um padrão do governo americano, e tantos outros aí de algumas nações, ou tanto como da União Europeia. Tá? Mas quando a gente fala de padrões, se a gente tomar a ISO como base, já é um padrão que normalmente todos esses outros padrões fazem referência, ou a ISO ou o próprio NIST aí. Então existem alguns controles que são obrigatórios e que devem existir para que a empresa tenha um bom acesso lógico à informação. O primeiro deles é a identificação da pessoa. Por que que precisa existir esse controle de acesso lógico? Esse controle de acesso lógico precisa existir porque ele tem o propósito de garantir que somente pessoas autorizadas e com direito a esse acesso, que estão vivendo aquele direito, quer dizer, eu sou funcionário de uma organização, eu posso ter acesso a informações dessa organização, eu saí dessa organização, eu não devo ter mais este acesso. Então, que somente essas pessoas, autorizadas tenham esse acesso. Então, para isso, eu preciso, quer dizer, eu falando do ponto de vista do controle de acesso, é necessário existir a identificação de cada pessoa. Essa identificação pode ser o nome, essa identificação pode ser o CPF, que inclusive o CPF tem sido usado nos últimos anos, eu acho uma boa identificação, porque ela é única. Então o CPF, a não ser que haja algum problema, até uma tentativa de golpe com seu CPF alguém esteja utilizando, mas o CPF é único para o cidadão. Então é uma boa identificação. O nome também mas às vezes para determinados nomes você tem sinônimos. Então o CPF, o RG também seria uma boa, mas na nossa legislação atualmente, você pode ter RGs por estados, agora que essa identificação única do cidadão vai voltar para o CPF. Mas, em resumo, a identificação é aquele conjunto de caracteres que vai identificar uma pessoa. Tá? Então, essa identificação é importante que ela seja única, naquele ambiente de trabalho, naquele ambiente de sistema, naquele ambiente que a gente está acessando. Muitas funções hoje do governo, você já consegue acessar questões suas sobre sua situação na Receita Federal, sua situação de aposentadoria, sua situação como cidadão e vários outros programas do governo. Então, a chave que o governo tem utilizado é o CPF. Então, é uma boa chave, é uma boa identificação. Outro controle muito importante que é necessário ter é a questão da autenticação. O que é autenticação? Tudo bem, o número do meu CPF
associa a mim, mas como pode garantir, como é que o sistema pode garantir que esse número de CPF está sendo digitado por Edson, está sendo digitado por aquela pessoa que é a referência do CPF? Então, a autenticação é uma busca de garantir que aquela pessoa, aquela pessoa que se diz ser aquela pessoa, realmente é aquela pessoa, né? Um trocadilho aí grande, mas é isso. Eu quero garantir que fulano é fulano, que João é João, que Edson é Edson. Uma das formas mais simples é a questão da senha, porque, teoricamente, quando você se cadastra, tem alguns controles para garantir que está entregando a senha para a pessoa certa, e seria um código, né, que seria secreto, que só você saberia. Né? Porém, ela tem uma certa fraqueza, ela é fácil de utilizar, mas ela tem alguma fraqueza. Então, a própria senha, né, quando se utiliza, né, já se dá a orientação de não se utilizar senhas frágeis. O que é senhas frágeis? É, por exemplo, eu utilizar uma data de nascimento, eu utilizar uma palavra simples, né? Então é importante que você utilize caracteres especiais, letras e números e faça uma mistura que seja fácil de você memorizar, mas que seja difícil de alguém adivinhar. Né? Às vezes tem aquela dica de você faz uma frase, você pega as primeiras letras de cada palavra, né? Mas a senha tem algumas limitações. Então, a tecnologia está evoluindo, então realmente tem outros fatores de poder autenticar. A questão da biometria, pela questão da digital, ou pela questão facial, né? A geolocalização. Né? Então, outros fatores que se usam para garantir essa autenticação. O que é importante é que quando a pessoa entre, ou a pessoa que quer entrar num ambiente de tecnologia, ela seja identificada, né? E ela seja autenticada. Né? Um dos controles também para garantir essa autenticação é o que a gente chama de duplo fator de autenticação. É mesmo, por exemplo, você pode até fazer um reconhecimento facial ou de biometria que tem uma boa segurança, mas, por exemplo, você faz uma segunda autenticação, por exemplo, mandando um código para o celular que está cadastrado nesse ambiente. Né? Então, quer dizer, um fraudador teria que fazer uma fraude com seu rosto, com sua biometria, alguma coisa, e além do mais, ainda teria que ter acesso ao seu celular, que inclusive você pode colocar o celular até de uma outra pessoa, né? E que, lógico, esteja perto para quando você for acessar esse sistema. Mas então é uma forma da gente garantir, né, que aquela pessoa é realmente aquela pessoa. Uma outra coisa importante, e aí às vezes fica transparente para nós, é que o sistema deve garantir o registro de todos esses acessos. Não só o registro dos acessos com sucesso, mas também o registro dos acessos ou das tentativas de acesso. Por quê? Porque alguém pode estar tentando fraudar, se passar por alguém nesse ambiente de sistema. E aí os sistemas variam essa questão de controle. Alguns sistemas chegam até a bloquear depois de X tentativas. Não sei se vocês já tiveram essa situação, né? Mas eu me lembro bem que o iPhone tem essa característica. Se você errar a senha lá do seu iPhone em relação ao sistema da Apple, ele dá um bloqueio, ele passa um tempo até você poder tentar novamente, né? Ele permite que alguém vá ligar para você para garantir que eventualmente pode ter sido um erro mesmo, mas pode ser a situação de um criminoso tentando se passar por você. Então é muito importante que todas essas situações aí sejam logadas. E aí eu abro um parênteses que não só a questão do controle de acesso deve ser logado, mas também todas as suas ações, ou de todos os usuários, vamos chamar assim de uma maneira geral, que estiver sendo executadas naquele ambiente de tecnologia, ela deve ser gravada. Antigamente isso era um problema grande por causa dos custos de armazenamento, mas esses custos diminuíram bastante. Então hoje a maioria das empresas já fazem isso, né? E eu acho que às vezes até não sei se alguém já teve essa experiência, é uma coisa boa, às vezes você perde a nota fiscal e você vai reclamar um determinado defeito de 30 dias atrás ou alguma coisa desse tipo, e você diz, não, peraí, pelo CPF, né? A loja vai lá e diz, não, realmente o senhor comprou aqui dia tal. Por quê? Porque estava tudo isso gravado. Então é muito importante que o sistema
tenha essa possibilidade, tenha esse registro de tudo o que acontece aí na questão desse acesso à informação. Outra questão é que quando a gente está falando de uma organização, tá? Então é necessário que sejam identificados quais são as informações que existem nessa organização. Evidentemente, se for uma organização de grande porte, isso vai ser um trabalho mais complexo. Se for uma organização de menos porte, vai ser de menor complexidade. Mas nós temos que identificar quais são as organizações, quais são as informações. E para cada uma dessas informações, é necessário que nós definimos um gestor da informação. E eu digo quando se define, na realidade, quer dizer, quem é o gestor de segurança vai buscar essa identificação desse gestor da informação, e esse gestor da informação ele tem que ser validado pela alta direção, não é? Pela direção, pelo presidente, às vezes tem um comitê de segurança. Por quê? Porque aquela pessoa que vai ser responsável por liberar o acesso para qualquer outra pessoa da organização naquele conjunto de informações. Por exemplo, as informações de recursos humanos, provavelmente elas vão ser autorizadas pelo diretor de recursos humanos ou por uma pessoa que trabalha com o diretor ou um gerente de recursos humanos. Então, se eu quiser solicitar uma informação de um subordinado meu, por exemplo, eu vou solicitar a esse gestor de recursos humanos e ele, como gestor da informação de recursos humanos, ele vai autorizar ou não. Se eu devo ter direito, se eu for um chefe dessa pessoa ou se eu estiver fazendo uma auditoria, alguma coisa. O objetivo desse gestor da informação é garantir que os acessos àquelas informações estão sendo feitas por pessoas que realmente precisam e devem estar autorizados a acessar essa informação. Uma outra figura muito importante é o gestor de usuário. O gestor de usuário necessariamente não é o gestor da informação. O gestor do usuário normalmente é quem faz a gestão, é o chefe, por exemplo, do usuário, Então ele vai garantir que aquele usuário ele está válido, ele ainda está trabalhando na organização. Pode ser um colaborador, pode ser até um prestador de serviço. Mas alguém tem que dizer, olha, este usuário aqui, este colaborador, continua ativo e ele, pode acessar informações se o gestor da informação autorizar. Então, simplificando aí, o gestor de usuário garante que o usuário ele é um usuário válido. Ele existe, se for, por exemplo, um prestador de serviço, ele está válido para prestar serviço para a organização. Se for um colaborador, ele está ativo, e podendo está trabalhando normalmente, podendo acessar as informações. O gestor da informação vai garantir que somente os usuários, além de estarem válidos, é aqueles usuários que precisam acessar a informação para desempenhar as suas funções na organização. Então, nós temos essas duas questões que, se complementando, nós vamos ter um excelente controle de acesso aí. Então, por exemplo, o gestor do usuário vai garantir que quando esse usuário, por exemplo, sair da organização, ele vai ter esse acesso cortado. Edson, mas na minha empresa nós somos muito organizados e o RH, quando sai, ele já comunica a área de segurança ou a área de informática para cortar. Legal. Mas aí entra numa outra questão que, mesmo que exista toda essa automação, é necessário que exista uma revisão periódica desses acessos. E quem faz essa revisão periódica desses acessos em relação à validade do usuário é o gestor do usuário, em relação aos acessos à informação é o gestor da informação aí. Então é necessário que exista uma revisão periódica. E aí eu faço um link com um outro bloco que a gente vai falar sobre questões de políticas e normas de segurança, é que esse fato de haver essa revisão periódica, ela deve estar descrita nas políticas e normas de segurança da informação. E ela lá na política e norma de segurança da informação deve dizer exatamente quem é que vai autorizar. Quem vai autorizar é o gestor da informação, e o gestor da informação, por exemplo, da informação
os recursos humanos é o diretor de recursos humanos, das informações financeiras é o diretor financeiro de alguém que ele tenha confiança e ele autorize, certo? Então, essa revisão periódica é muito importante, tá? Então, ela deve ser feita tanto em relação aos acessos como em relação aos usuários. Uma outra questão muito importante em relação ao controle de acessos é em relação à organização estar em conformidade com as legislações, né? A gente tem a legislação, digamos assim, recentemente mais famosa, a questão da LGPD, né, por causa de dados pessoais, né? Então, se alguém está tendo um acesso a informações e essa base de dados tem informações pessoais, né, é necessário ver se o filtro, né, quer dizer, de repente a pessoa só precisa ter acesso aos dados pessoais, por exemplo, do nome de um telefone, alguém que vai contactar o cliente para fazer uma pesquisa, qualquer coisa desse tipo. Então, ele só deve ter acesso ao nome e ao telefone dessa pessoa. Ele não deve ter acesso aos demais dados pessoais. Ah, mas a gente está aproveitando uma aplicação antiga que tinha acesso logo a tudo, para que eu vou gastar dinheiro, não é? Fazendo um filtro, uma aplicação para só ver o nome e o telefone? Ele tem acesso a tudo e ele pega o nome e telefone e utiliza. Por quê? Porque senão nós não estaremos em conformidade com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E se o usuário se sentir prejudicado, ele pode questionar, ele pode entrar no judiciário e ele pode também denunciar a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e pode vir, por um lado, uma multa da ANPD e pode vir, pelo outro lado, uma questão de na justiça, né, no judiciário, que o usuário exija um ressarcimento porque ele tenha sido prejudicado por isso, né? E ele pode alegar que determinados dados dele foram vazados da empresa e de repente ele sofreu uma fraude por causa desse vazamento de dados. Mas além da LGPD, é importante que você, empresário, verifique a sua organização sobre que agências reguladoras ela está. Por exemplo, hoje a gente tem muitas questões de segurança da informação com relação à SUSEP, com relação ao Banco Central, com relação a empresas que estão no B3. Ah, Edson, minha empresa é pequena, eu não estou nesse segmento. Sim, mas muitas vezes você presta serviço, por exemplo, a uma instituição financeira. Se você presta serviço a uma instituição financeira, você vai ter que seguir todas aquelas regras da instituição financeira. Se você presta serviço a uma empresa de seguros, você vai ter que estar de acordo com tudo com aquilo que a SUSEP diz, né? E se for uma empresa relacionadas à saúde, você tem várias legislações, a ANS também com relação a planos de saúde, essa coisa toda aí, tá? Então a gente tem que ver todo esse pacote de controles aí. Existem alguns outros controles que são um pouco mais detalhados, mas isso vai depender muito da aplicação e do segmento do seu negócio. Eu diria que isso que nós falamos aqui é o mais importante, tá? E com certeza, por exemplo, nesse caso que nós citamos aí do órgão do governo, se tivesse havido um controle efetivo de gestão de usuários, gestão de informação e uma revisão periódica desses acessos, esse problema não teria acontecido. Então, trate bem a questão da gestão de acessos, né? Considere esses controles que nós dissemos aqui. Lembro que existem outros controles mais detalhados, mas esses são os controles mestres, os controles sagrados, os controles obrigatórios. Ok? Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor de segurança da informação. Estamos aqui para falar sobre segurança, privacidade, tecnologia, tudo relacionado à proteção de dados. Você como cidadão e também você como empresário. Obrigado. Até mais. Até a próxima.